Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. A gente está aqui hoje para mais uma coluna do Jornal da Licença, que é a coluna Por Onde Andam os Ex-Alunos, né? Estou aqui com o ex-aluno Pedro Marins. É, e vou pedir, antes de eu falar quem é o Pedro, eu vou pedir para ele se apresentar para vocês de um jeito diferente, que, como eu falei no outro vídeo já, eu vi num podcast, achei que seria interessante. É, então, Pedro, eu quero que você se apresente sem falar qual a sua formação, sem falar a sua idade, sem falar como que você atua no mercado de trabalho, sem Uhum. falar essas questões profissionais que a gente usa, né, quando a gente vai falar sobre a gente. Tá proibido de falar essas coisas. Topa o Tá, desafio? vamos tentar, vamos lá. Eu sou. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Eu sou Pedro Marins, é, eu sou baiano de nascimento. Por conta disso, eu gosto muito de acarajé, quibe, né? Porque quibe não, mas quibe é uma coisa que me remete muito à infância. Gosto muito de praia e sou músico. Acho que isso é uma coisa que me ajuda a definir bem. Amo artes, é uma outra paixão. Não faço a menor ideia de como se desenha, mas acho que isso não importa muito, porque, né? Mas gosto muito de artes. Me aventuro na parte de desenhos não tradicionais, vamos pensar assim, né? Uma coisa mais. Mas é isso. Não sei se eu ajudei muito, se eu não me defini com certeza, já que eu não posso falar das outras coisas todas que você me falou, mas vamos embora. Beleza, tá ótimo. Bom, então agora eu vou te apresentar profissionalmente, tá? O Perfeito. Pedro foi meu colega na graduação, a gente fez faculdade junto, né? Então, o Pedro ele é licenciado em matemática na UF, fez a especialização em ensino de matemática na UF também, tem mestrado em educação na UF também, né, Pedro, na área de história da matemática. Atualmente, ele é aluno do programa de doutorado em educação na UF. Ele foi colaborador do PIBID, trabalha como voluntário no Dá Licença hoje, né, no projeto Se Jogando na Matemática. É coordenador de criação de jogos e atividades lúdicas para a sala de aula na empresa Gorro Saci, que ele, inclusive, é um dos sócios. Gorro Saci Soluções Lúdicas, certo, Pedro? Isso, gorro do saci. Professor. Oi? Gorro do saci. Gorro do Saci, desculpa. É, é professor do ensino fundamental 2 e médio, mas também já trabalhou e trabalha, né, Pedro, com educação com fundamental 1, os Isso. anos iniciais. E também agora é professor universitário na Faculdade Maria Tereza. Pedro tem experiência na área de educação, educação matemática, com ênfase em novas tecnologias para o ensino, e atua com jogos analógicos. Certo, Isso. Pedro? Também tem Isso. interesse na área de história da matemática, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas daqui a É, pouco. eu só esqueci de falar, Nath, que eu sou pai de pet. Tenho Isso é três filhotes, importante. eu tenho três filhotes lindos e maravilhosos que qualquer coisa vocês vão ouvir eles por aí em algum momento da nossa conversa, porque eles estão querendo aparecer. Eles gostam de Não pude, participar, né? eu não pude falar, mas eu me considero, talvez a minha frase hoje em dia principal para me definir é eu sou um professor lúdico, ou sou uma pessoa lúdica, né? Mas eu não podia falar isso, então eu fiquei meio que, né? Então vamos começar por aí. Explica pra gente o que é ser um professor lúdico para você. É uma pegadinha, mas vamos lá, vamos começar bem. Não, É, assim, o que é para você, né? Não precisa ser de sim, acordo com a sim, definição sim, de sim, ninguém. sim. Então, ser um professor lúdico é ser um professor que tenta pensar fora do tradicional, daquele eixo tradicional do cuspe e do giz, né? Ou Uhum. seja, é aquele que consegue aplicar de uma forma diferente os conteúdos da matemática ou de qualquer outra área, né? De qualquer outra disciplina. Então, você transformar a sala de aula numa fantasia, de certa forma, você levar o aluno para um lugar que ele não está acostumado, eu acho que faz parte desse simbolismo, né? Dessa brincadeira, desse faz de conta, né? Que a gente utiliza quando criança e que a gente aos poucos vai se perdendo ao longo da nossa vida, né? E eu tento me manter sempre renovado em relação a isso, né?
com um pouco disso. Beleza. Então, a minha próxima pergunta, né, seria o seguinte: eu sei que você está envolvido com vários projetos, grupos de pesquisa, com atividades diferentes. Eu queria que você contasse um pouco para a gente todas essas coisas que você faz e te perguntar como que você dá conta de tudo isso. De onde que vem a sua motivação para participar de tantas atividades? Como que você dá conta e como que essas atividades influenciam na sua vida como professor, como pesquisador? Enfim, contar um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, vamos lá. Quando eu terminei o colégio, eu estudei num colégio construtivista, né? Um colégio humanista, construtivista, diferente, que hoje é meu objeto de estudo, inclusive no doutorado, e foi no mestrado, que é o Centro Educacional de Niterói. Bom, o colégio ele é um colégio que ele me fez abrir a mente para muitas coisas, e que, assim que eu saí da escola, eu fui para a área de engenharia. Eu fiz engenharia na época da faculdade, acabei largando por conta da minha vontade de ser professor e me tornei, fui para matemática na UF. Bom, eu me formei na UF e ao longo do trajeto da UF eu quase fui para a área de biomatemática, mas na época na época que eu fiz, não tinha tanto suporte, né, para essa coisa, e eu já trabalhava, né, como eu falei, eu já era músico, então eu tinha que meio que decidir o que eu ia seguir da minha vida, e acabei ficando na área da educação. Bom, nesse processo, eu tive aula com o professor Vanderlei, que deu tópicos em educação matemática, e foi uma disciplina que abriu a minha mente completamente para essa parte da educação matemática. E trabalhei com a Calef, na parte do lag, né, de criação de material, né, manipulável para cegos, geometria e tal. Então foi uma área que me abriu a mente para muita coisa. E assim que eu me formei, eu pensava muito em professor que eu ia ser, né? Porque a gente sabe que a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe como que os alunos vão perguntar. O que os alunos vão te perguntar? Você não sabe. Você vai se construindo ao longo da sua carreira, da sua trajetória. E eu já trabalhava na da faculdade e já vivia nesse meio escolar desde a faculdade, no próprio centro educacional. Então, eu me formei como aluno, virei estagiário e depois me tornei professor da escola, né, dessa escola. Bom, e eu me perguntava muito isso, e eu ficava com medo. A verdade é que, se o professor não me perguntar alguma coisa sobre história do Brasil, então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu me formei foi pedir emprestado um livro de história do Brasil para um professor, colega meu, que tinha sido meu professor, né? Me empresta um livro de história do Brasil, porque eu preciso dar uma lida para. Aí ele, enfim, coisas que acontecem. E aí isso não foi isso que me motivou, na verdade me motivava, porque eu tive professores na época da faculdade que me fizeram pensar além, né? Me fizeram querer coisas diferentes e pensar coisas diferentes. Então, eu lembro com muita clareza de uma aula da Calef em que a gente estava falando sobre alguma coisa de geometria e, de repente, ela falou assim, pegou a pergunta de um aluno e falou assim, vamos para outra coisa. E ela mudou o tópico da aula, ela mudou o que ela estava falando, ela saiu, ela rasgou o planejamento dela, né? E ela foi para outro assunto, e foi maravilhoso a aula. E eu falei assim, cara, eu quero ser esse professor, entendeu? Eu quero ter esse professor que tem um domínio de mais de um assunto e que não vai ser o assunto que está no livro, às vezes, sabe? Enfim. E aí, conforme isso foi passando, eu fiz a especialização, minha especialização foi em cima do Enem, né? Interdisciplinaridade, o que combina muito, porque, ou seja, eu vejo a matemática fora da própria matemática, eu vejo a matemática em outros lugares, como na física, na biologia, na química, na geografia, na história, né? Então, isso me ajudou nesse movimento. Bom, minha própria formação do centro educacional como professor, né? Essa formação continuada que a gente vive, né, ao longo de todos os dias, todos os anos, eu dei várias disciplinas diferentes, né? Eu dei centro de estudos, que é uma disciplina em que os alunos escolhiam um tema e o professor ajudava os alunos nesse determinado tema. Então,
eu dei aula de RPG, eu dei aula de robótica, então, assim, foram coisas que foram surgindo ao longo da minha trajetória e que isso me motivou a estudar e a querer mais coisa, né? A não ficar sempre preso no livro, né? E as escolas que eu trabalhei, que eu procurei trabalhar, porque tem isso também, né? A gente escolhe, se a gente pode escolher a escola, a gente escolhe a escola que você quer trabalhar, né? Lógico que a gente sabe que não é para todo mundo, que isso não acontece para todo mundo, mas eu tive essa oportunidade, eu me agarrei a isso. Então, hoje eu tenho a minha empresa, né, de criação, de aplicação e de formação de professores, que é a Gordo Saci, que trabalha com jogos e a interdisciplinaridade, né, já que eu atuo em várias frentes. Eu participo de 2 grupos de jogos, né, o nosso, né, junto com o projeto da licença, o Se Jogando, né, na matemática, e estudo junto com o pessoal da biologia, né, das ciências, que é o grupo CEL, Ciência, Educação e Ludicidade, né, lá da UF também. Faço parte do grupo de História e Educação, que é o meu grupo de pesquisa no mestrado e no doutorado, que é o EduMate, junto com o Bruno, meu orientador, e faço parte do grupo de Gestão e Políticas Públicas, o do GEP, também da UF, né? Trabalhar com políticas públicas, gestão escolar, uberização, ou seja, essa parte. E aí, por conta dessa minha trajetória toda, né, eu trabalhei também com oficina de matemática, que é matemática diferenciada, né, para o Fundamental 1, que hoje eu trabalho de novo. Voltei depois de 5 anos, já faz 5 não, 6 anos, 7 anos afastado, eu voltei a trabalhar com essa faixa etária que é a parte de Fundamental 1. Isso tudo, na verdade, é um grande objetivo que a Calef me fez essa pergunta no primeiro dia de aula, que foi: por que você mudou de matemática para engenharia? Da engenharia para matemática? E eu, na época, falei, porque eu quero, na verdade, mudar o paradigma da matemática. Eu quero mudar o paradigma da sociedade em relação à matemática. A matemática é vista como um monstro, como a gente sabe, né? Acho que é Rômulo Lins escreve sobre isso, né? Um texto belíssimo, e que eu quero tentar ser mais uma pessoa a tentar tirar algumas marcas em relação a isso. E aí a Calef me fez essa pergunta e ela me perguntou, por que você não trabalha com formação de professores então, Pedro? Porque você trabalhando na base, na escola, na educação básica, você vai atingir os alunos, mas você tem que atingir a cultura, de uma maneira geral. E aí, para atingir a cultura, você tem que atingir o professor. Na época, eu achei que aquilo era um sonho, e falei, não, sonho não, desculpa, mas era uma coisa impossível. Falei, não vou, não quero ser professor universitário, sabe? Eu quero atacar a base. E isso faz 10 anos, né? Um pouco mais, talvez. Mas, e aí hoje eu já repenso algumas coisas. Então é por isso. Eu acho que eu busco isso tudo porque, na verdade, eu quero mudar esse paradigma da matemática, né, em relação à sociedade, em relação à minha própria concepção. Não sou um matemático clássico, né, aquele cara na verdade, eu me considero como um matemático clássico, não me considero um bom matemático, mas como um professor de matemática, um educador matemático, eu me considero um cara bom, pelo menos razoável. Não sei se eu ajudei aí com a resposta. Não, foi ótimo, foi ótimo. Assim, conta pra gente o mistério que eu sempre quis saber. Como que você dá conta de tudo isso? Porque são 4 grupos de pesquisa, mais um monte de aula que você dá para os anos iniciais, para a universidade. E eu sei também que você tem outros projetos por fora disso. E como é que você consegue? Vira tempo. Meu grande mistério, o grande mistério que coisa é o vira-tempo. Eu tava, eu uso aquela coisinha ali do coisa para poder voltar no tempo e eu consigo fazer algumas coisas repetidamente e tal. Eu, infelizmente, não posso mostrar porque se eu mostrar perde um pouco dessa magia do coisa, mas Entendi. assim, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, né? Não pode fazer tudo demais, porque senão se torna um problema. Mas acho que eu consigo organizar o meu tempo para casar algumas coisas, né? Então, como eu falei, não é uma trajetória que aconteceu agora.
né? Eu não estou não caí de paraquedas no educação infantil, no educação do Fundamental 1. Eu já tenho uma trajetória de trabalhos com isso, né? Eu não caí no ensino superior agora. Eu já tenho uma trajetória de relação a isso, né? Eu tenho um material, por exemplo, eu vou dar aula agora de cálculo para farmácia. Eu tenho o material guardado da época da faculdade, né? Não tenho mais os livros, mas eu tenho o material. Então, não vai ser do zero que eu vou construir as coisas, né? Porque a gente constrói essa coisa. Né? Uhum. Então, a única coisa que eu não me arrisco em toda a minha trajetória é ser professor do terceiro ano, por exemplo. Por quê? Eu perco a ludicidade. Eu tenho que sair Entendi. da ludicidade para ser de certa forma, para trabalhar em cima daquele conceito, que é o Enem, né, ou os Uhum. vestibulares. Então, como eu perco a ludicidade, eu opto por não trabalhar no terceiro ano. Entendi. Perfeito. Faz sentido? Acho que faz sentido, né? Faz sim. É porque no terceiro ano a gente é meio que isso se tornou uma cultura, né? Da escola ser um preparador para o Enem. E aí você tem Sim, que ser aquele cara que resolve exercício, que fica ali batendo e tal. E aí você sim, perde essa flexibilidade, até de tempo, né? sim, De planejamento das aulas, que você precisa perfeito. para levar os jogos, né? Sim. Não só os jogos, como a própria cultura. Por exemplo, eu gosto de trabalhar uma questão que é o racismo no segundo ano. Como é que eu trabalho racismo no segundo ano e na matemática? Eu levo um filme para eles. Eu levo o Estrelas Além do Tempo. Uhum. É um ótimo filme, ele trabalha com isso, ele trabalha com uma questão de machismo também. E aí eu passo o filme, a gente faz uma discussão, levanta alguns pontos do filme importantes, levanta o que é real, o que não é, porque obviamente é uma ficção com fatos reais, mas é uma ficção, né? Então você levanta os fatos, faz um comparativo com a realidade. E aí depois você faz uma atividade, né? Que é, por exemplo, fazer uma contagem simples de quantas pessoas tem no livro didático, né? Quantas figuras aparecem, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são brancos, quantos são negros, quantos são índios, quantos são pardos, quantos aparecem com algum tipo de deficiência. E aí você faz um reflexo da sociedade junto aos dados do IBGE. E aí você vê que o livro didático, por exemplo, que deveria ser uma coisa que retrata a sociedade, não retrata. Então você consegue fazer um tipo de trabalho em cima disso. No segundo ano, eu trabalho com isso. Eu faço esse tipo de atividade. No terceiro ano, certamente eu não poderia fazer esse tipo de atividade. Então, não é só em relação ao jogo só, mas em relação a todo um outro processo. A gente aprendeu bem lá na aula de Calef, eu sei que você aprendeu, porque eu sei que você utiliza também, a montar os canudinhos, entendeu? Você no terceiro ano você não tem tempo para fazer isso, né? Mas no segundo ano você pode. Não só pode, como eu acho que você deve fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, é isso, faz parte dessa construção, né? Que, que eu luto e que eu acredito. Né? Perfeito, Pedro, perfeito. E aí, quando você fala em educação matemática, você já falou um pouco, mas eu queria saber assim, o que que é a educação matemática para você e qual que é a sua grande paixão quando a gente fala de educação? É, queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa sua paixão, se é que tem uma só. Se ter uma só é difícil. Mas eu acho que a educação matemática é uma coisa meio para quem gosta de dar aula, para quem gosta dessa coisa da sala de aula, é meio que apaixonante mesmo, né? Você fica meio Uhum. que sempre no pensamento do que fazer, né? De como trabalhar a matemática em prol de todo o processo de construção do aluno, né? Não só de construção como intelectual, mas social, moral, né? Civil, né? E como que a gente pode atuar em cima disso? Então, acho que quando eu penso muito nisso, né? Em que tipo de professor, que tipo de educador matemático eu sou, quero ser, que tipo de educação matemática eu estou trabalhando acho que em cima disso, dessa matemática plural que leva para o aluno e leva o aluno a um patamar de elevação cultural, né? De elevação da democracia, entendendo qual é o seu lugar e qual é o seu espaço na nossa sociedade, né?
E aí talvez influenciado, talvez não, com certeza influenciado pelos textos que eu tenho lido recentemente, é bem isso, né? É bem essa trajetória democrática que eu penso, né? A experiência e a vivência do aluno em prol do bem-estar comum como um todo, né? Beleza, perfeito. Falando um pouco sobre a sua formação, antes de perguntar o que você tem estudado no mestrado e doutorado, eu queria saber, assim, quais foram os desafios que você encontrou ao longo do caminho, sabe? Durante a graduação, especialização, mestrado, que, que, que obstáculos apareceram no seu caminho e como que você conseguiu transpor esses obstáculos? Tá. Um dos grandes obstáculos que eu tive na época da graduação foi o que na verdade foi bom no final, mas foi já estar trabalhando, né? Não efetivamente trabalhando às vezes, fazendo estágio, né? Então, na época da graduação, eu já trabalhava, já fazia o estágio, já trabalhava no pré-vestibular comunitário. Então, isso me facilitou muito quando eu me formei, porque eu me formei e eles já me contrataram, né? Na verdade, eu já era contratado antes como professor substituto, né? Aquela apoio técnico ao magistério, como era chamado. Então, assim que eu me formei, eu já fui contratado. Então, teve esse lado positivo. Porém, eu, eu tive muitas matérias que eu fiz, uma, duas vezes, três vezes até, por conta de falta de tempo de estudo, de organização, né? Então, acho que hoje eu vejo que eu tenho mais organização até por conta disso. Eu aprendi a me organizar melhor para não deixar furo em relação a isso, né? Um dos grandes problemas que eu tive ao longo da graduação, não na graduação em si, mas, quer dizer, a graduação foi esse. No pós-graduação, né, agora, é a falta de escrita, é a falta de texto que a gente tem ao longo do nosso processo formativo. A gente, na graduação de matemática, a gente lê pouco. A gente faz muitos cálculos, a gente faz muitas inferências de resultado, mas a gente interpreta pouco, né? Para que você vai usar um limite? Para que você vai usar uma derivada, né? Um teorema de Stokes, né? Você sabe ali naquela hora, naquele momento, mas bom, não estou dizendo que não tem importância. Eles têm a sua importância, têm sua relevância, mas a gente trabalha tanto isso que na hora das partes dos textos, da escrita propriamente dito, né, que é uma coisa importante para a sua vida, a gente tem pouco, né? E isso foi uma coisa que me pesou muito, principalmente no mestrado, né? Eu tive para entrar, quando eu entrei, foi uma das coisas que eu pensei, eu estou no lugar certo, porque eu saí, né? Eu saí do meu campo, né, da matemática, saí do campo de própria educação matemática e fui para o campo da educação. Né? A educação tá na educação matemática está ali no meio entre as duas, né? Eu fui para o campo mais extremo. E aí, quando começou os textos de Bourdieu, né, Marx, né, Pierre, Peter Burke, sabe, uma galera que, nossa, sociologia do conhecimento, você, tipo, caramba, e isso existe, sabe? Claro que você sabe que existe, mas, nossa, eu não fazia ideia. Isso foi uma problemática, entendeu? Na época. Eu pensei, eu estou no lugar certo? E aí o que você faz é que você conversa. Uma das coisas que eu aprendi na faculdade de matemática, eu falo isso muito para meus alunos, a faculdade de matemática não é individual, ela é em grupo. Tem momentos individuais, mas ela é em grupo. Então, converse com seus amigos, converse com seus colegas, faça lista de exercícios com seus colegas, né? Faça contato com outras pessoas. Você não vive numa ilha isolado, né? Você está num grupo. Então, na época do mestrado, da graduação também, mas na época do mestrado em particular, e agora do doutorado também, mesmo nesse momento pandêmico, eu tento conversar com os meus colegas, com meus pares, para entender o que está acontecendo, né? Pô, esse tipo de texto, ele está falando isso mesmo? Ele não está? Então, isso me ajudou bastante. E não tem jeito, né? Para escrever bem, que foi como eu falei, foi uma coisa que eu me sentia desconfortável,
é escrever, é ler mais e não ter medo de errar. Você vai tomar aí umas sabotinadas, umas porradinhas, umas pancadinhas e tal, mas faz parte do processo, né? Ninguém nasce sabendo. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que é autocrítica, né? Ninguém nasce sabendo, a gente tem que estar aí para ouvir e ver o que tem que ser melhorado, o que pode ser melhorado. Tudo um processo, né? E esse É um processo. processo é trabalhoso, né? Sim, sim. E aí, conta pra gente um pouco, então, sobre as suas pesquisas de mestrado, que você está iniciando agora no doutorado. Dourado. Você já consegue ter uma perspectiva das coisas que você vai pesquisar agora? Já existe um planejamento? Porque a gente sabe que são 4 anos de curso, né? Você está no primeiro ano. E aí ainda é um ano, assim, de estruturação desse caminho, né? Que você vai Sim, seguir. sim. E aí eu vou trazer uma... bom, acho que a gente já consigo fazer alguma coisa, mas só vou fazer um comentário que o Bruno, meu orientador, ele falava para mim, na época da graduação e até pouco antes de eu entrar para o mestrado, que eu tinha que me focar. Eu sou um cara muito date focado, né, no sentido de eu trabalho com muitas coisas, como, né, é notório isso, perceptível na minha fala, e ele falou que eu tinha que focar mais. E na época do mestrado eu consegui focar bem. Agora no doutorado eu vou ser sincero que eu ainda não foquei, tá? Eu estou bem aberto, né, pelos grupos que eu estou participando e pelas próprias discussões que eu estou tendo na área. Então eu tirei esse primeiro ano para aprender coisas novas e bem diferentes. Então, eu escrevi sobre uberização, né? Eu li sobre uberização, eu li sobre a parte de, de foto, né? De utilização de foto em pesquisa, eu li a respeito de diversos outros pontos, né? E eu não foquei em uma coisa, né? Como a gente fala, o doutorado a gente vai focar em uma pesquisa. Sim, a sua tese ela vai ser focada, mas eu, por enquanto, estou nessa parte mais plural da coisa. Como eu falei, o meu mestrado foi em cima do Colégio Centro Educacional de Niterói, que é um colégio que nasceu aí, né, em 60, foi fundado em 60 e que era muito diferente, uma perspectiva construtivista, com uma filosofia bem próxima ou, né, do francês ali, Freinet, né, Celestin Freinet, e na década de 70 fez diversas experiências, pelo menos 3 experiências com a matemática moderna. E eu analisei um pouco essa perspectiva no mestrado. Conforme a gente foi construindo as fontes e foi analisando as fontes, eu consegui mais material, né? E o meu doutorado, então, vai seguir a história do centro. Possivelmente trabalhando em cima de formação de professores. E aí eu estava me perguntando muito, né, por que a formação de professores, né? Muito também por conta desse próprio desejo meu de entender a formação de professores, de como acontecia no centro educacional, porque lá a gente tinha um horário que a gente chama de retreinamento. Imagina que você tem uma escola, você recebe por mês, por semana, você recebe 4 tempos pagos para conversar e ter reunião com os professores, aprender coisas novas. Cara, isso é uma escola muito diferente, né? Escola Não é era essa? Eu tipo, quero trabalhar lá. sabe, é muito diferente. E a gente não está falando isso agora, 2021, estou falando da década de 60, da década de 70, sabe? Então, é uma coisa que outros colégios fazem. Sim, outros colégios fazem. O centro também faz e fez isso durante muito tempo. Então, eles contratavam gente de fora, sabe? Vinha gente da Inglaterra, gente da França, sabe, para fazer isso. Então, isso foi muito diferente, muito legal. Então, eu estou tentando, possivelmente eu vou analisar isso. Eu digo possivelmente porque como você mesmo falou, né, o recorte ainda está muito amplo ainda está muito cedo para eu poder dizer para você e bater uma tela, é sobre isso, não é? Eu consegui muito material, muito material que nunca foi estudado, nunca foi analisado por ninguém. Então, a gente tem que, com muita cautela, escolher bem o recorte para não fazer besteira e fazer jus um pouco dessa história, né, da escola. Esse momento pandêmico atrapalha um pouco, porque eu não tenho como estar fisicamente com o Bruno
né, e a gente poder analisar direito e conversar direito, mas em breve aí a gente vai conseguir conversar mais fácil, né, presencialmente, né, porque tem coisas que não adianta, a gente conversa aqui e tal, mas, né, fica mostrando e fica complicado, então tem que ser presencial. Eu acho que também tô um pouco nisso, nesse momento mais amplo, por conta disso também, porque tem coisa que tem que ser presencial, eu acho. Perfeito. E então, para a gente fechar, eu queria saber que mensagem que você deixaria para o Pedro de 10 anos atrás, que estava acabando a graduação, né, em 2011. Que mensagem que você, assim, se você daria algum conselho para ele, ou se você diria parabéns, você fez a coisa certa, ou então, tipo, calma que vai dar certo. Como que foi esse momento de terminar a graduação e hoje, olhando para esse momento, o que você diria para você? Fica calmo que a vida e você, nós, somos metamorfoses ambulantes. O que você quer hoje, pode ter certeza que não será o que você vai querer daqui a um ano, né? Você vai mudar, isso é normal. Como eu falei, eu era músico há 10 anos atrás, hoje eu não sou mais, né? Não sei se daqui a 10 anos eu vou ser, mas pensando no 10 anos atrás, aproveita o que você está fazendo, porque você tá no caminho certo. Leia mais, não só em relação a coisas voltadas para matemática, leia tudo que você puder, durma mais, descanse mais, né? Não precisa ficar tão preocupado com algumas coisas, né? Peça ajuda, né? Eu demorei a entender esse conceito de pedir ajuda em relação a texto, né? Perdi algumas oportunidades de escrita e de coisa por conta disso, né? Porque eu tinha medo de escrever, medo das outras pessoas criticarem os meus textos, como eu falei, né? Então, perdi algumas oportunidades. Então, acho que isso eu falaria para ele: fica calmo, fica tranquilo, pede ajuda, né? As pessoas podem parecer que vão, vão reclamar e vão criticar, mas elas não estão criticando você, elas estão criticando para sua construção e para o bem, né? Então, fica tranquilo. Isso é muito difícil, né? A gente entender isso. Sim, Precisa de uma maturidade muito grande. Eu tenho a mesma sim, dificuldade. sim. E acredita no potencial dos jogos, porque quando eu terminei a faculdade, eu não acreditava no potencial dos jogos, por incrível que pareça. Sério? Seríssimo. Inclusive, eu tive uma aula de jogos na faculdade que eu gostei bastante. Eu não gostava, eu achava que não ia dar certo. E hoje eu vejo que, na verdade, é um método, é uma metodologia, é um recurso, né? Quer dizer, na verdade, você pode utilizar como metodologia, é um recurso. Você pode utilizar bem, pode utilizar mal. Eu acho que eu ali lá atrás eu aprendi, eu vi, na verdade, o jogo sendo utilizado de uma forma que não me agradava, né? E hoje eu tenho maturidade para ver que é isso. Eu não achava a maneira com que eles eram utilizados e os jogos que eram utilizados de uma forma interessante, né? E aí foi a experiência do Fundamental 1 que me fez perceber o potencial dos jogos em sala de aula. Então, isso tudo foi uma construção que ocorreu a partir da minha própria prática, né? Por isso que eu sou muito favorável a essa discussão da reflexão na prática e da prática, né? Você está sempre pensando e sempre refletindo. Então, eu acho que isso também é uma coisa se bem que eu não precisaria falar isso para o Pedro de 10 anos atrás, porque eu sei que ele fazia bastante, que reflita. Reflita bastante. Se alguém te criticar, eu sei que você não vai gostar, mas reflita. Essa pessoa não está fazendo isso para o seu mal, está fazendo isso para o seu bem, né? Quer dizer, ela pode estar fazendo isso para o seu mal, mas reflita por quê, entendeu? Qual é esse motivo? E aí, de repente, isso vai ajudar você a se tornar um profissional diferente e um profissional melhor. Eu acho que a frase que me define, e aí sem brincadeira, é uma frase do Wolverine, do X-Men. Eu vou tentar ser o melhor no que eu faço,
Ele termina um quadrinho dele, né, com essa frase. E aí, no último quadrinho da revistinha, ele coloca, né, porque ele escreve isso no início, né, numa resolução de ano novo. Então, ele termina o quadrinho, efetivamente, ele reescreve. Assim que eu descobri o que eu faço de melhor. Então, eu acho que essa frase, né, é ser o melhor do que eu faço. Né? O que eu posso fazer de melhor? Eu vou tentar ser o melhor daquilo que eu faço. Assim que eu descobrir o que eu faço de melhor. Então, acho que isso me define e define um pouco a minha fala geral do isso aqui. Eu termino com Wolverine. É a sua cara trazer um super-herói, trazer. Muito bom. Poxa, Pedro, eu te agradeço muito por todas essas coisas que você trouxe, né? Por contar um pouco da sua história, por compartilhar com a gente, pelo seu tempo, né, de estar aqui. Quero agradecer também a quem está aqui assistindo a gente até agora, até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, tá? Por favor. E é isso. Pedro, mais alguma uma mensagem final para o nosso público, para os alunos, para as pessoas que estão aí no começo dessa trajetória? Acreditem no que vocês fazem e façam aquilo que vocês gostam. Se vocês fizerem aquilo que vocês gostam, vocês vão longe, tá? Não adianta ficar num lugar em que você não se sente feliz e que não te tratam bem. Então, e que tudo é momento, tudo é fase, tudo é momento. Não significa que o que está vivendo agora é o que vai ser depois. Né? Então, aproveite o momento, aproveite o máximo que você pode, como crescimento intelectual, espiritual, social. E a educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Né? Um clássico, mas que é a verdade. Perfeito, Pedro. Muito obrigada, então. A gente encerra aqui com muitas reflexões, né? Pelo menos assim, para mim, você proporciona muitas reflexões interessantes. E te agradeço mais uma vez por isso, pelo seu tempo. Então é isso, gente. Até a próxima coluna do jornal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.